Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 e 17, que o Senhor venha abençoar nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Se você não compartilhou ainda esta live, eu te convido a compartilhar esta live nesta noite. E se você ainda não nos seguiu, eu te convido a nos seguir nesta noite em nome de Jesus Cristo, pois através do nosso perfil você é abençoado com a palavra, com o louvor. Então faça isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus abençoe tua vida. Romanos capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentarem nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor nesta noite tem uma palavra para o teu coração e para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que nós residimos em uma região, aqui no Nordeste, né? E nós sabemos, amados irmãos, que servir a Jesus aqui nessas áreas a qual nós moramos, nós sabemos que muitas das vezes não é fácil, por causa de muitas perseguições, por causa de muita opressão, por causa, amado irmão, de muito julgamento, por causa, amado irmão, de muita pressão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós sabemos que aqui no Nordeste, onde nós moramos, não é fácil, amado irmão, servir a Deus, porque nós sofremos pressões, né? Muitas das vezes somos pressionados, muitas das vezes, amado irmão, tentam nos inibir para que nós não venhamos servir a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, amado irmão, e por causa disso, muitas das vezes nós queremos se envergonhar do Evangelho. Nós queremos ter o Evangelho. Nós ficamos com medo de muitas das vezes dizer que somos servos do Senhor, que somos crentes na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, amado irmão, nós sabemos que a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. A palavra do Senhor, ela precisa se cumprir. E nós vemos, amado irmão, que por causa das opressões, não só aqui no Nordeste, mas em vários outros lugares, muitos têm, amado irmão, abandonado a fé e até mesmo se envergonhado do Evangelho. Mas, amados irmãos, nós vamos observar no texto que nós acabamos de ler, que Paulo, escrevendo para a igreja que se encontrava em Roma, ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho. Paulo, amado irmão, ele vai dizer: louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não se envergonha do Evangelho da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está escrevendo para os irmãos que se encontravam na igreja em Roma, e Paulo, ele diz, amado irmão, que de maneira nenhuma ele se envergonhava do Evangelho. E nesta noite eu quero trazer uma mensagem ao teu coração com o seguinte tema: não me envergonho do Evangelho. Este é o tema da mensagem nesta noite para os nossos corações. Mas, amados irmãos, siga uma pergunta nesta noite: por que eu e você não devemos se envergonhar do Evangelho? Por que nós não devemos ter vergonha do Evangelho? Por que eu e você não devemos ter vergonha da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que eu e você não devemos ter vergonha do Evangelho? Amado irmão, será se é porque Ele me promete muitas facilidades?
Será que eu não devo me envergonhar do Evangelho? É porque o Evangelho, ele me promete muitas facilidades na vida. O Evangelho me promete, amado irmão, eu conseguir as coisas com muita facilidade. Será se é isso, amado irmão? Será que eu não devo me envergonhar do Evangelho? Porque o Evangelho, ele me promete muitas facilidades, amados irmãos. Nós vamos observar, é o precursor de Jesus, João Batista, quando ele aparece pregando em um deserto. Ele aparece pregando em um deserto, e a palavra do Senhor vai falar que o seu alimento é mel silvestre e gafanhoto. E João Batista, ele não se veste com roupas de gripe, ele se veste, amado irmão, com pelos de camelo. Então nós vemos que João Batista, ele sofria por causa do Evangelho. Então, amado irmão, a pergunta que nós fizemos, que nós não devemos se envergonhar do Evangelho, é porque nós encontramos facilidade no Evangelho? A resposta é não. Nós não encontramos facilidades no Evangelho. Nós vamos ver em João, capítulo de número 16, versículo de número 33, que Jesus, ele vai falar para os seus discípulos: olha, eu tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz, mas no mundo vocês vão ter aflição. Então, amado irmão, eu e você, por mais, amado irmão, louvado o seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que servimos o Evangelho, nós não devemos se envergonhar do Evangelho, mas nós precisamos entender, nós não encontramos facilidades no Evangelho. Mas eu passo outra pergunta nesta noite: será se nós não devemos se envergonhar do Evangelho? É porque, amado irmão, o Evangelho me promete riqueza. Será se eu não devo me envergonhar do Evangelho? É porque o Evangelho, ele promete eu e você ficar rico, ele me promete muitas riquezas, ele promete que eu e você sejamos milionários. Será se é por isso que eu e você não devemos se envergonhar do Evangelho, amado irmão? E nós vamos observar, amado irmão, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que certa feita Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele tem fome. E nós vamos ver que o diabo, ele aparece até Jesus e manda Jesus transformar pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Depois leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Mas depois o diabo leva Jesus a um alto monte e mostra o mundo e mostra as nações com todas as suas riquezas, com todos os seus reinos. Então nós vamos observar que quem prometeu riqueza, amado irmão, não foi Deus, não foi Jesus quem prometeu riqueza, foi o diabo. O diabo prometeu riqueza, mas uma riqueza conquistada através da desobediência, uma riqueza obtida, amado irmão, através do pecado. Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele tem poder de nos dar posses materiais, tem, mas o Senhor não nos prometeu, amado irmão, riqueza. Ei, amado irmão, então nós, amado irmão, não devemos se envergonhar do Evangelho. Não é porque o Evangelho, ele me promete riqueza. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12, ele vai falar que ele aprendeu, amado irmão, tanto ter fartura como a padecer necessidade. Então nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo era fabricador de tenda. O Senhor é dono do ouro e da prata, mas nós não devemos, amado irmão, se envergonhar do Evangelho, ou nós não devemos se envergonhar da palavra, da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é porque o Evangelho nos promete bênçãos materiais. Mas eu faço uma terceira pergunta: será que nós não devemos se envergonhar do Evangelho? É porque o Evangelho me promete aplauso de todo mundo? Será se eu não devo me envergonhar do Evangelho? Será se é porque eu servindo o Evangelho, eu servindo a Jesus, eu vou ser aplaudido por todo mundo? Eu vou ser, amado irmão, reverenciado por todo mundo? Muitos vão aplaudir porque eu e você estamos servindo a Jesus. Muitos irão aplaudir porque eu e você estamos na presença de Deus. E nós vamos obter essa resposta em Atos capítulo de número 6.
Estevão era um diácono da igreja primitiva. Ele servia a Jesus com sinceridade, e ele começa a pregar um sermão para a liderança de Israel e falar que foi eles que rejeitaram Jesus e crucificaram Jesus. E nós sabemos que por causa desse sermão, Estevão não é aplaudido por Israel, mas é apedrejado até a morte. Estevão não recebe aplauso por estar servindo a Jesus, mas ele é apedrejado. Então, amado irmão, a resposta é não. O evangelho, amado irmão, nós não devemos se envergonhar do evangelho. Não é porque nós seremos aplaudidos por todo mundo, amado irmão, pelo contrário, nós seremos perseguidos, nós seremos apedrejados, nós seremos caluniados, nós seremos perseguidos por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu faço uma quarta pergunta: será se eu e você não devemos se envergonhar do evangelho? É porque o evangelho me promete vitória diante deste mundo? É porque o evangelho me promete uma vida só sabor de mel? Será se é porque o evangelho ele me promete uma vida de só vitória, só vitória, só vitória, só vitória? Será, amado irmão, que eu e você não devemos se envergonhar do evangelho? É porque o evangelho vai nos prometer que nós sempre seremos vitoriosos diante, amado irmão, deste mundo? Não, amado irmão, não é isso. Nós vamos ver que Atos capítulo 12, Tiago, ele era um apóstolo da igreja primitiva. E Tiago, amado irmão, na vida dele não foi só vitória, só vitória, só vitória. Sabe por quê? Porque ele foi decapitado na prisão. Ele morreu na prisão, amado irmão, por causa, amado irmão, de seguir o evangelho, de não se envergonhar do evangelho. Então, nesta noite, nós fizemos 4 perguntas. Nós fizemos, amado irmão, 4 perguntas. A pergunta principal nesta noite, eu perguntei para os irmãos: por que nós não devemos se envergonhar do evangelho? E aí nós procuramos resposta, e todas essas respostas, amado irmão, nós não obtivemos sucesso. Eu perguntei para os irmãos que nós, amado irmão, não devíamos se envergonhar do evangelho primeiro. Será se seria porque, amado irmão, o Senhor, o evangelho, ele nos promete muita facilidade? E a resposta foi não. Segundo, eu perguntei: será que eu e você não devemos se envergonhar do evangelho? É porque o evangelho me promete muitas riquezas? E a resposta foi não. A terceira pergunta que eu perguntei nesta noite é: será que nós não devemos se envergonhar do evangelho? É porque o evangelho me promete aplauso diante de tudo e de todos? E a resposta foi não. A quarta pergunta que eu fiz, amado irmão: será se nós não devemos se envergonhar do evangelho? É porque o evangelho, amado irmão, ele promete só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. E a resposta também foi não. Então, qual é a resposta certa nesta noite, amado irmão, para esta pergunta, para essa indagação? Por que eu e você não devemos, amado irmão, de maneira alguma se envergonhar do evangelho? Por que, amado irmão, que eu e você de maneira nenhuma devemos se envergonhar do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? E a resposta está no texto aonde nós acabamos de ler. Amado irmão, a primeira resposta certa de o porquê eu e você não devemos se envergonhar do evangelho, primeiro, é porque o evangelho é o poder de Deus. O versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Então, por que eu e você não devemos de maneira nenhuma se envergonhar do evangelho? É porque o evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus. Então, amado irmão, o evangelho, ele não é apenas uma mensagem bonita. O evangelho, amado irmão, não é
apenas um ensinamento moral. O Evangelho, amado irmão, não é só uma religião. O Evangelho é o poder de Deus. Mas o poder de Deus para quê? O poder de Deus para a salvação. Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois era o poder de Deus para a salvação. Então, amado irmão, como é que eu e você podemos ter vergonha de uma palavra a qual é poderosa, de uma palavra, amado irmão, do Evangelho, a qual é poderoso, amado irmão, para fazer aquilo que a filosofia não faz, aquilo que a história não faz, aquilo que a medicina não faz, aquilo que o homem não faz. Ei, amado irmão, o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo, sabendo disso, ele vai falar: de maneira nenhuma eu me envergonho do Evangelho, porque foi através do Evangelho que eu fui alcançado, através desta mensagem poderosa pregada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu tive salvação. Antes, quando eu estava no farisaísmo, eu estava perdido, eu estava sem vida, eu estava morto, mas através do Evangelho, desta mensagem poderosa, eu fui salvo. Ei, amado irmão, e nós podemos ver na história bíblica um perdido que foi salvo, não só um, mas vários, mas eu quero trazer este exemplo. Lucas 19, Zaqueu era chefe dos publicanos, era ladrão, enganador, levava uma vida toda torta, mas quando ele sobe na figueira, Jesus chega debaixo da figueira e manda Zaqueu descer e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele desce, abre as portas, Jesus entra, Zaqueu se arrepende através da ministração de Jesus dentro da sua casa. Então, amado irmão, Jesus diz assim para Zaqueu: ei, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, amado irmão, nós não devemos se envergonhar do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, amado irmão. Foi através desta palavra que eu fui liberto, amado irmão, da bebida, que eu fui liberto, amado irmão, dos vícios malignos, que eu fui liberto do lamaçal do pecado. É através desta mensagem poderosa que vidas são transformadas, que vidas são libertas, que vidas são salvas, amado irmão. É através desta mensagem poderosa que o inferno não resiste e parte em retirada. É através desta mensagem poderosa que o inferno recua e o reino de Deus avança contra o reino das trevas. Então Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poderoso. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Para quê? Para salvar. O Evangelho faz o que mais ninguém faz, que qualquer história não faz, amado irmão. O Evangelho faz. O Evangelho tem poder para salvar a vida do mais vil pecador. Então, amado irmão, por que não devemos se envergonhar do Evangelho? É porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo em ação. Mas tem uma segunda resposta de por que eu e você não devemos se envergonhar do Evangelho. Em segundo lugar, nós não devemos se envergonhar do Evangelho, é porque, amado irmão, o Evangelho, ele é um Evangelho para todos. Nós vamos observar o versículo 16 ainda, que Paulo, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e
também do grego. Então por que nós não devemos se envergonhar do Evangelho? Em segundo lugar, é porque ele é um Evangelho para todos. O Evangelho, amado irmão, não é apenas para as pessoas importantes. O Evangelho não é apenas para as pessoas milionárias. O Evangelho não é só para as pessoas de primeiro mundo, não. O Evangelho é para o pecador. O Evangelho é para o mundo, sem distinção de raça, de cor, de sexo, de credo, não importa. O Evangelho é para todos. Paulo vai dizer: ei, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, não tem distinção de raça. Ei, amado irmão, é só ouvir o Evangelho, é só ler o Evangelho e crer no Evangelho. Ei, amado irmão, o Evangelho, ele quebra pontes, ele quebra barreiras. O Evangelho é acessível, amado irmão, o mais vil pecador. Então, como se envergonhar de uma mensagem, amado irmão, tão inclusiva? Ei, amado irmão, uma mensagem aberta e uma mensagem acessível. Ei, amado irmão, o Evangelho, ele chama o pecador. O Evangelho, ele chama, amado irmão, o traficante. O Evangelho, ele chama o adúltero. O Evangelho, ele chama o cachaceiro. E o Evangelho, ele tem poder para transformar. Ele tem poder para fazer, amado irmão, aquilo que o homem não pode fazer. Então por que eu e você não devemos se envergonhar do Evangelho? Em segundo lugar, porque o Evangelho, ele é acessível a todos. Nós vamos observar, amado irmão, em João capítulo de número 3, versículo 16, que o texto sagrado vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou apenas uma pessoa, apenas uma família, não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo mundo tivesse acesso, amado irmão, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo tivesse acesso ao Evangelho. E nós vamos observar em João capítulo de número 8 que uma mulher, ela é fragada em um ato de adultério, adulterando. E nós vamos observar, amado irmão, que os fariseus vão levar esta mulher até Jesus, porque queria pegar Jesus em alguma palavra, mas também queriam apedrejar esta mulher. Ei, amado irmão, mas Jesus deixa esta mulher ter acesso a ele. E Jesus se levantando ali, nós vamos observar que Jesus diz: olha, aquele que dentre vós estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor vai falar que desde o maior até o menor, todos se retiram ali. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela diz: não, Senhor. Aí Jesus diz assim: nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então nós vamos ver, amado irmão, uma mulher adulta, uma mulher que merecia ser apedrejada, uma mulher que merecia ser julgada e condenada, tem acesso, amado irmão, ao Evangelho, tem acesso, amado irmão, à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por que nós não devemos se envergonhar do Evangelho? É porque o Evangelho, amado irmão, ele é para todos. Ei, amado irmão, e o mais vil pecador é alcançado através do Evangelho. Eu quero te falar nesta noite, e você que está ouvindo esta palavra, o Evangelho está te alcançando. Agora a decisão é sua, crer ou não crer, se entregar ou não se entregar nesta noite. Mas, amado irmão, para nós estarmos encerrando a mensagem, por que nós não devemos se envergonhar do Evangelho? Em terceiro lugar, é porque o Evangelho, ele justifica. O Evangelho, ele traz justificação. Nós vamos ver no versículo 17 que a palavra do Senhor vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus
de pé em pé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então por que eu e você não devemos se envergonhar do Evangelho? É porque o Evangelho, ele nos justifica. O Evangelho, ele traz, amado irmão, justificação. O Evangelho, louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele traz, amado irmão, justificação para mim e para você. Então, amado irmão, não tem porquê eu e você nos envergonhar do Evangelho. Ei, amado irmão, Paulo vai dizer que é através do Evangelho, amado irmão, que se descobre a justiça de Deus. Amado irmão, desde quando nós nascemos, nós já nascemos culpados por causa do pecado de Adão. A palavra do Senhor vai falar, amado irmão, aqui na carta de Paulo aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através do Evangelho, amado irmão, o Senhor, ele traz justificação sobre a vida do pecador, daquele que crê. Ei, amado irmão, quando o homem tem o entendimento da palavra e escuta a palavra e crê na palavra, reconhece que é pecador e sente que precisa de Jesus, e sente que precisa confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, e que precisa de um Salvador. Ei, amado irmão, não é que ele se torne uma pessoa perfeita, mas quando ele crê no sacrifício de Jesus, a justiça de Jesus é atribuída ao pecador. Então Jesus declara, amado irmão, o pecador, amado irmão, justificado diante, amado irmão, de Deus o Pai. Então por que eu e você não devemos se envergonhar do Evangelho? É porque o Evangelho, amado irmão, ele nos justifica. Nós vamos observar aqui na mesma carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1, que a palavra de Deus vai dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando nós olhamos para Jesus com os olhos da fé, cremos em Jesus, cremos no Evangelho, amado irmão, nós somos justificados através, amado irmão, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, amado irmão, nós vamos ver que o Evangelho, ele opera, amado irmão, justificação. Ele opera justiça, amado irmão, no pecador que crê. Quando o pecador olha para a cruz, quando o pecador crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados, ele é declarado justo diante do Senhor. Então, amado irmão, nesta noite, não importa a transgressão, não importa o pecado, quando nós olhamos para Cristo, quando nós cremos no Evangelho, amado irmão, a justiça de Deus é atribuída, amado irmão, é colocada em nossa conta, e o Senhor, ele nos declara justificado. Jesus, ele nos justifica. Amado irmão, o homem distante de Jesus, o homem distante do Evangelho, ele é pecador e culpado diante de Deus. Mas quando ele olha para a cruz, quando ele crê no Evangelho, amado irmão, ele é justificado diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite. Amado irmão, o tema da mensagem é: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Primeiro, o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvar. Segundo, o Evangelho, ele é para todos, ou seja, o Evangelho, ele é acessível, então não tem como se envergonhar do Evangelho. Terceiro, o Evangelho, ele traz justificação.
Nós somos justificados diante de Deus, não é porque nós somos bonzinhos, ou porque nós temos uma religião, ou porque nós fazemos isso ou aquilo, não. É porque nós olhamos para a cruz, olhamos para o Evangelho e cremos, amado irmão, no sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Se arrependemos dos nossos pecados, abandonamos os nossos pecados e entregamos a nossa vida completamente a Jesus. Agora, irmão, como é que nós vamos se envergonhar do Evangelho? Porque nós não temos, amado irmão, o porquê se envergonhar do Evangelho. Se Jesus, sendo Filho de Deus, ele teve a disposição, amado irmão, de anunciar a glória, as mansões celestiais, e descer aqui na terra, amado irmão, nascer em uma manjedoura, no lugar onde era para animais, ele crescer como um menino comum, amado irmão, ele ser zombado, ser cuspido, ser rejeitado, ser chicoteado, ser pregado naquela cruz, e foi até o fim por mim e por você. Por que eu e você iríamos se envergonhar do Evangelho, se o nosso mestre, o nosso Jesus, ele já fez, amado irmão, algo extraordinário, algo que eu e você não faríamos nem a metade. Então nesta noite o Senhor ministra ao nosso coração: não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus, o Evangelho é acessível para todos, o Evangelho é quem traz justificação sobre a vida do homem e da mulher. Que eu e você venhamos divulgar o Evangelho aonde nós pisarmos, que eu e você venhamos dar testemunho de Jesus aonde eu e você fomos, amado irmão, porque o Evangelho é a mensagem mais poderosa que tem sobre a face da terra, amado irmão. É o Evangelho que muda a história do homem, que muda a história da mulher, que tem poder para salvar, libertar, curar e transformar história, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar que Paulo ele foi um testemunha vivo de alguém que não se envergonhou do Evangelho. Sabe como foi a morte de Paulo, irmão? Paulo ele foi preso diversas vezes, apedrejado, cuspido. Tiraram a roupa de Paulo uma vez no meio de uma praça, deram uma pisa de vara em Paulo e em Silas, em Atos 16. Foi lançado na prisão, foi abandonado, por muitos irmãos. E o fim de Paulo, a tradição vai dizer que ele foi decapitado, em Roma. Arrancaram a cabeça de Paulo por causa do Evangelho, mas de maneira nenhuma Paulo nunca se envergonhou do Evangelho. Quando Paulo se encontrava preso e ele escreveu algumas cartas da cadeia, ele não se considerava um prisioneiro de Roma, ele falava que era um prisioneiro de Cristo. E nem dentro da prisão Paulo parava de fazer a obra. Foi da prisão que Paulo escreveu muitas cartas, amado irmão, para edificar irmãos e edificar a igreja. Então que nós venhamos, amado irmão, em toda a nossa trajetória, nunca se envergonhar desta mensagem, porque é esta mensagem que muda a minha vida, que muda a tua vida, que muda a nossa casa, muda a nossa família e pode mudar o mundo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite vamos orar, apresentar a nossa vida diante do Senhor, apresentar a nossa casa, a nossa família. Deus abençoe meus irmãos que nos acompanham através da internet nesta noite, em nome de Jesus. Deus venha abençoar, que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus nesta noite. Você se concentre aí também nesta oração que nós vamos estar apresentando os irmãos que nos acompanham através da internet. Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, já oramos, já, Senhor, louvamos, já ministramos, e agora, Senhor, chegou o momento da oração final, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite, meu Deus querido, eu quero, Senhor, entregar, meu Deus querido, a vida, Senhor, do meu irmão, Senhor, da minha irmã, Senhor, em Tua presença nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Nesta noite, meu Deus querido, que o Senhor está trabalhando e operando, Senhor, em nosso meio, Senhor. Nesta noite eu quero, meu Pai, apresentar, Senhor, a vida, Senhor, do Teu Filho, ó Pai. Eu quero apresentar, Senhor, a vida da Tua filha, Senhor. Eu quero apresentar a irmã Claudiana, Senhor, irmã Tonilda, Senhor, irmão José,
Eliezer, Manoélia, Levi, esta criança nesta noite. Toma, Senhor, a vida deles, ó Pai querido, guarda, Senhor, livra, ó Pai querido, protege, sustenta, ó, fortalece em tua presença, Pai, e que todo, Senhor, projeto do adversário, que nesta noite o Senhor venha repreender, o Senhor venha lançar por terra, o Senhor venha desfazer toda arapuca, toda armadilha, Senhor, contra a vida, Senhor, do meu irmão, contra a vida da minha irmã, Senhor. Eu quero apresentar, meu Deus querido, os seus familiares, Senhor. Eu quero apresentar a sua casa, a sua família. Salva a família, liberta a família, cura a família, guarda a família, Senhor. Nesta noite, em nome do Senhor, é Salvador Jesus Cristo. Eu sei, meu Deus querido, que nesta noite a tua presença está neste lugar. Nos ensina, Senhor, a não se envergonharmos do Evangelho, porque, Senhor, o Evangelho, Senhor, é poderoso, porque o Evangelho é acessível, porque o Evangelho, Senhor, traz justificação para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que se arrepende dos seus pecados. Senhor, toma, Senhor, a vida da tua filha, Senhor. Toma, Senhor, a vida do teu filho, Senhor. Toma nesta noite aquele, Senhor, que nos acompanha através da internet, Senhor. Vai salvando, Senhor, vai libertando, vai curando, vai fortalecendo. Nesta noite, em nome do Senhor, é Salvador Jesus Cristo, Pai. Nesta noite, meu Senhor, eu sei que o Senhor está operando e operando, Senhor. E operando, Senhor, nada e nem ninguém poderá impedir. Meu Deus, nesta noite toma nossas vidas, Senhor, toma a nossa casa, a nossa família nesta noite, em tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, aquele que nos acompanha através da internet, e que as tuas bênçãos venham sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que crê diz: oh glória. Os irmãos podem se sentarem.